folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover... Oi crianças, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? E vamos estudar as transformações químicas e físicas que estão localizadas aqui no livro de vocês, na página 260, no 4º capítulo. Bom, de início nós vamos ter aqui duas imagens, que é o gelo e a fogueira. Isso aqui vai indicar essas possíveis transformações. Bom, as transformações físicas, elas vão estar ligadas à mudança no material, no formato do material, tá? No formato da matéria. Como, por exemplo, o gelo. O gelo, no momento, ele se encontra em estado sólido, ok? Só que com o passar do dia, se você deixar um cubo de gelo dentro de uma xícara o dia inteiro, fora da geladeira, ele vai derreter. Acontece que vai mudar o formato da matéria, o fato dela estar sólida, mas o componente, as partes químicas, a água em si, vai permanecer tudo igual. A única coisa que vai mudar é o estado físico deste componente. Já que no B, na figura B, vai representar as transformações químicas. Por quê? Porque vai mudar não apenas a matéria, mas também os componentes dessa matéria vão mudar. Pois, no caso do exemplo aqui da fogueira, o componente é a madeira, mas quando a madeira estiver nessa fogueira, que a fogueira se apagar, acabar o fogo, ela vai se tornar não mais madeira, e sim cinzas e gases, ok? No final desse processo. Então, vocês vão poder observar que houve uma mudança, tanto no estado físico deste material, quanto no estado químico. Bom, agora vocês podem vir aqui para a página 261 e nós vamos entender como funciona a separação das misturas. Por quê? Como nós acabamos de estudar, existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E nós vamos entender como podemos fazer para realizar a separação dessas misturas. De início, vamos aqui às possíveis separações de misturas homogêneas, tá? Não, as heterogêneas, desculpem. Vamos começar pela filtração. Bom, a filtração é um processo que nós conhecemos, é um processo que acontece bastante e podemos utilizar o exemplo da borra de café, do coador de café, que as mães de vocês têm em casa, que todo mundo tem em casa. Esse coador de café, ele vai auxiliar nesse processo de filtração, pois ele vai separar a mistura da água do café com o pó do café. Por quê? Porque isso é uma mistura heterogênea, tá? A mistura do café, quando a mãe de vocês está cozinhando, é uma mistura heterogênea, porque é visível a diferença da água para o pó que está em excesso, né? Então, a filtração ela é um método utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido e líquido, ou seja, separar a mistura que está acontecendo do sólido e do líquido, que é um exemplo do café, e do sólido e gás. Ela consiste na utilização de filtros, membranas ou outro material com características que deixam passar algumas substâncias e retém outras. E este processo de esperar essa separação ocorrer é conhecido como decantação, tá? E temos aqui o exemplo da mistura de água e solo, ou seja, água e areia. Então, você vai deixar essa areia que está misturada nessa água descansar. E com o passar do dia, vocês vão perceber sim que a areia, por ela possuir maior densidade, ela vai para baixo e a água vai ficar acima dessa areia. Um exemplo também
de líquido e líquido, porque este exemplo aqui é de sólido e líquido, um exemplo de líquido e líquido seria óleo e água. Se vocês misturarem óleo e água numa xícara, vocês vão perceber que com o passar do tempo, um período descansando, a água vai ficar abaixo do óleo, porque a densidade do óleo é maior do que a densidade da água, é menor do que a densidade da água, no caso. E, por último, aqui, a levigação e a ventilação. A levigação é utilizada para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Nela, a água passa pela mistura separando as substâncias menos densas das mais densas. Na situação A, lavar o arroz, o pó que recobre é arrastado pela água, enquanto o arroz é mais denso, permanece no recipiente. Bom, isso aqui a mãe de vocês realiza, normalmente o pai ou a mãe de vocês realiza quando vai lavar o arroz, tá? Vai ocorrer aqui a separação do pó do arroz e do arroz. Mas como o arroz ele é mais denso, ele não vai descer nessa mistura da água. A água ela vai ser um agente que vai auxiliar nessa separação, pois o que não for resistente, o que não for sólido, vai sair para fora nesse processo de levigação. E na situação B, ao soprar sobre os amendoins, as cascas menos densas são separadas das sementes, que são mais densas e permanecem na mão da pessoa. Esse processo envolve a técnica de separação chamada ventilação. A ventilação, assim como a levigação, é um método utilizado para a separação de misturas heterogêneas, entre sólidos. A diferença é que esse processo separa as partículas menos densas das mais densas, por meio da passagem de uma corrente de ar. Ou seja, na ventilação, nada mais é do que uma corrente de ar separando dois sólidos. No caso aqui, do amendoim. Quando você sopra o amendoim, as cascas do amendoim, que são sólidas, vão se separar desse amendoim, tá? Graças a essa corrente de ar que vai passar entre os amendoins. E, por último, da separação das misturas heterogêneas, vamos ter aqui a situação da pessoa que utiliza o ímã para separar limalha de ferro e enxofre. Na situação ao lado, a pessoa está utilizando o ímã para separar a limalha de ferro do enxofre, uma vez que somente a primeira é atraída pelo ímã. Essa técnica é chamada de separação magnética, um método utilizado na separação de misturas heterogêneas entre sólidos, e que um deles tem a propriedade para ser atraído por um ímã. Bom, isso aqui vai ser uma mistura entre sólidos, no caso, como vocês podem ver, do enxofre e da limalha de ferro, mas para que essa separação seja possível, um dos componentes tem que ter as propriedades para ser arrastado pelo ímã, ok? Bom, agora nós vamos estudar aqui a separação de misturas homogêneas, tá? Que são aquelas misturas em que nós não podemos ver que tem mais de um componente a olho nu, tá? Não dá pra gente ver assim quais componentes vão compor aquela mistura. Então, aqui nós vamos para a evaporação, que é comum onde? Utilizadas para separar o sal de cozinha de vocês da água do mar. Aqui em locais de água salgada, tá? Bom, nas salinas, como vocês podem ver, vai ocorrer esse processo de evaporação. Como é que funciona? Bom, eles vão deixar regiões com tanques de água salgada para receber o contato com o sol. Normalmente, esse processo de evaporação, ele vai ocorrer entre sólido e líquido. Geralmente, quando você quer separar este sólido deste líquido. Então, com o passar dos dias, com contato com o sol, esse líquido vai fazer o quê? Evaporar. E este processo é comum nas salinas, tá? Então, quando o sal fica lá estendido em pequenos, finos galpões de água,
água salgada, a água, com o passar do tempo, vai evaporar, ficando só o sal de cozinha. E por último, a destilação, que é um processo que serve para separar as misturas homogêneas mais químicas, mais grossas, como por exemplo, líquido e líquido, que é o exemplo de quê? Do sangue. Dá pra gente separar o sangue através desse processo de destilação, tá? A destilação é um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido líquido e líquido líquido. Esse processo se baseia na diferença existente entre os pontos de ebulição das substâncias que fazem parte da mistura. Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, por exemplo. Aí nós vamos ter aqui um passo a passo, tá? E temos uma pergunta no início. Nas salinas, o sal é removido da água do mar por meio da evaporação. Se em vez do sal quiséssemos remover apenas a água, como isso poderia ser feito? Para responder essa questão, observe o esquema abaixo. A mistura água e sal é aquecida em um recipiente. As substâncias com menor ponto de ebulição, água, evapora primeiro e passa para o condensador. Aqui vocês estão vendo, né? Quando a água começa a evaporar, ela vai passar para o condensador, que é este tubinho. Aí dentro do tubinho, o condensador é um tubo onde o vapor de água se esfria e se condensa, resultando na água líquida. Ou seja, quando ela vai esquentar aqui no começo do condensador, quando ela vai esquentar, ela vai evaporar primeiro, obviamente, porque ela evapora com mais facilidade em comparação ao sal. Ela vai passar aqui por esse tubinho chamado de condensador, e nesse condensador ela vai ser esfriada. Então, ela vai passar de vapor para líquido. E, por último, a água líquida é armazenada no recipiente coletor. Essa água que virou vapor, depois se tornou líquido de novo, vai descer aqui para esse armazenamento, onde vai se transformar em água de novo. É isso, crianças. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, abram o livro de vocês na página 268 e 269. Vocês podem fazer todas essas questões, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me falar comigo. E obrigada pela atenção de vocês.